Namastê, boa noite. Bem-vindos. Muito bem-vindos. Então, começando o satsang. Eu gosto de começar reconhecendo e honrando sempre a presença de vocês. É um dos momentos, é um dos mais legais, né? Esses momentos que antecedem o início, onde eu vou vendo os números de pessoas chegando e os números vão aumentando, né? E eu sempre sinto que uma sensação assim de vitória, pode-se dizer, né? A nossa atividade como meditadores, como buscadores, como doadores de Diksha, como pessoas que querem crescer espiritualmente e se tornarem pessoas melhores, pessoas que se sentem motivadas a ajudar outras pessoas a se tornarem também pessoas melhores, né? São guerreiras, né? E quando a gente se torna um guerreiro, somos também muito bem preparados, né? Com os meios para seguir adiante. Vivemos num tempo em que as coisas estão... todas as coisas estão abertas, né? Tudo é possível. No entanto, também é perceptível uma densidade maior, né? De inúmeras forças. E isso é legal, porque para o guerreiro ele tem o que fazer, né? Ele tem como se colocar à prova, ou as provas vêm natural e espontaneamente, né? Como uma forma de expressão da divina inteligência a instigar a todos nós a encontrar aquilo que norteia, né? Aquilo que dá norte, aquilo que te faz seguir adiante. Nem aquele dia que você resolve sair de casa com chuva e tudo, né? Parece uma coisa simples, né? Nem sempre é. Então, a gente se decide a fazer coisas apesar das intempéries, né? E aqui eu já não estou mais falando das coisas físicas, estou falando das coisas internas. Porque quando está chovendo lá fora, você bota um guarda-chuva, né, em cima da cabeça e uma capa. Se você se molhar um pouco também, tudo bem, né? Mas quando a gente lida com coisas que não são tão manifestas fisicamente, às vezes é um pouco mais difícil, porque a gente não, nem sempre sabe cadê o guarda-chuva, né? Como é que eu faço para caminhar na chuva, no vento, na tempestade, no frio, atravessar os alagamentos, né? Tantos outros obstáculos que é necessário atravessar.
Então essas situações, elas são interessantes porque você é colocado numa situação em que você tem que buscar dentro de si mesmo uma série de recursos que muitas vezes você recebeu sem saber para que serviam, né? Então, às vezes a gente constrói, né, monta um altar em casa, coloca ali uma imagem ou alguma coisa que te remeta ao divino. Quando você lembra, você põe uma florzinha, uma vela, né? Às vezes nem mesmo isso. Mas ele fica lá mais como muitas vezes, né, como parte da decoração. E nos momentos em que você não está bem, que você esgotou seus recursos pessoais, aí é que você lembra, né? Opa, não estou sozinho. Isso se dá, às vezes, de uma forma muito mais sofisticada do que essa que eu estou descrevendo, né? Então, é momento da gente fazer uso, né, das nossas armas de guerra, né, sejam quais forem. Independente de você fazer uso de objetos, né, que não é o caso, de fazer uso do que quer que seja, que você se apoie, né, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que você aprendeu e talvez já tenha se esquecido, né? E quando eu falo em aprendizagem, eu não estou falando de escola. Eu não estou falando das coisas que você leu em algum lugar. Estou falando das coisas que você aprendeu porque você já tinha passado por elas antes também. E algumas lições ficaram esquecidas, né? Então, em certos momentos, a vida nos coloca de volta, né? Determinadas situações que são diferentes de pessoa para pessoa. Às vezes elas se assemelham. Puxa, de novo, né? Estou passando por isso. Outra vez. Eu achei que nunca mais eu passaria por uma situação semelhante a essa. Já tinha saído dessa, né? Quando você vai ver, a situação se repete. Isso tem inúmeras respostas, né? Nem sempre a gente encontra uma só, muitas vezes é um conjunto de respostas, né? Puxa, é karma, puxa, é azar, puxa, eu ainda não aprendi alguma coisa, ainda não vi, como é que eu fui chegar nesse ponto novamente? A mente fica buscando entender. E nessa necessidade de entender, encontrar uma saída, né? Mas a gente pode, ou deve, né, lembrar que as situações que nos levam a aprendizagens, essas aprendizagens, elas devem, para serem de fato aprendizagens, devem nos levar a um crescimento, né? Não é possível crescermos como seres humanos sem aprendizagem. No entanto, uma aprendizagem consistente, ela não se perde, ela não é esquecida, né? Então essa é uma das razões, né, de você crescer como guerreiro, crescer como buscador, como aquele que encontra um caminho, né, e segue por ele. Uma coisa meio samurai às vezes, né? Conheci um cara norueguês, né, fiquei um tempo com ele, e ele tinha essa linguagem do samurai, né? Ele adorava arte marcial e ele
baseava toda a conduta dele num centramento, né? Era muito bonito. Funcionava para ele, né? E ainda assim, eu acho que todos nós somos samurais, né? Porque aquele que está buscando aprender a respeito de si mesmo é o que está sendo premiado com as melhores armas, né? Quando você sabe de si, quando você verdadeiramente sabe de si, compreende como é que são as suas ações, de onde elas vêm, qual é o processo que te leva a fazer alguma coisa, qual é o processo que te impede de fazer alguma coisa, quais são as coisas que você rejeita, quais são as coisas pelas quais você se sente atraído, que tipo de coisa você se sente atraído. Às vezes são coisas que estão em pessoas, são qualidades de pessoas, às vezes é mais do que isso, né? E quais são as coisas que você rejeita, né? Com as quais você não quer se encontrar, com as quais você não quer, para as quais você não quer olhar e com as quais você não quer conviver. Porque elas também dizem muito de você, né? Muitas vezes nós nos definimos pelas coisas pelas quais nos atraímos. No entanto, também somos definidos, e muito, pelas coisas que rejeitamos. O guerreiro é aquele que sabe disso, que fica atento tanto às coisas pelas quais se sente atraído, mas principalmente às coisas pelas quais ele sente rejeição, aversão, vontade de sair correndo, né? Nunca mais ver, nunca mais falar, nunca mais ouvir, nunca mais voltar lá, né? No lugar, nunca mais. Isso fala muito sobre a gente, né? E muitas vezes é mais significativo do que as coisas pelas quais nos sentimos atraídos. Essas são mais confortáveis e atuam mais, vamos dizer assim, numa camada superficial, né? Então o guerreiro, ele presta atenção, não no que está fora, mas naquilo que os eventos externos despertam nele, internamente. É isso que importa. Quando você de fato se torna consciente de algo que está sendo mexido em você por uma situação que te é desconfortável, ali você tem uma chave importante de autoconhecimento. E, voltando ao início do que eu estava dizendo, né, quando você faz uso dessas chaves, quando você sabe de si, não transfere para o outro, não terceiriza as situações, você é responsável pelas coisas que a vida está te trazendo, que você pediu para aprender, você pediu para crescer. Então a vida está te ajudando, o seu divino está te ajudando, a consciência superior está te ajudando. Qualquer situação foi desenhada para você se tornar uma pessoa diferente, para você se tornar uma pessoa melhor. E com isso poder ajudar outras pessoas. Essa é a razão da existência de um guerreiro, né? E ele não é solitário, ele se move em grupo, né? Shri Bhagavan, quando eu conheci o movimento da unidade, quando eu conheci a Diksha, ele estava mencionando muito essas coisas que eu estou falando aqui, né? Porque ele estava ainda no momento de formação do que ele chamava de exército de 70 mil. 70 mil seres despertos que vão atuar no mundo
com o estado no qual se encontram o exército de Kalki. E eu lembrei disso há poucos instantes, porque eu aqui tenho 4 altares nesse momento aqui montados em volta de mim, né? Diferentes um pouco, cada um deles com coisas diferentes. E num deles se encontra uma imagem que remete a Kalki, né? A essa manifestação da presença que vem acompanhado do exército 70.000 guerreiros de luz. Eu lembrei disso, né? Porque aqueles que se reúnem para estar juntos, ainda que virtualmente, como a gente está aqui, fazem parte de algo, né? A gente aqui não está isolado, né? Por mais distantes que estejamos vivendo hoje, né, uns dos outros. Eu estou refazendo o grupo pelo qual eu divulgo os links para esse encontro. Eu ainda não terminei, mas falta pouco. Mas eu cadastrei nesses últimos 15 dias, terminando hoje, o número de 1.333 pessoas, ainda faltam 300. E é um número significativo, né? Pessoas que se inscreveram para estar aqui, para interagir, para conversar, para ouvir, para compartilhar, para aprender, para ensinar. Eu acho um número alto, né? Nem todos entram aqui na sala, né? Estamos com 11 pessoas no momento, mas se encontra o registro dele nessa lista que eu tenho é de 2014, mas eu faço o encontro já desde 2011, né? E eu acho interessante o momento que uma pessoa diz: eu quero, né, quero estar junto, eu quero saber. É isso que nos move, né? É isso que nos faz seguir adiante. Então, eu estou já deixando o espaço aberto para vocês colocarem suas questões, tá bom? Fique à vontade, façam um uso do nosso tempo aqui, que não é grande, né? E tudo aquilo que ocorrer a você de perguntar, né? É importante que você manifeste, né? Que você escreva e se abra. E todas as perguntas são bem-vindas sempre. Estou sempre lembrando isso, né? A dinâmica do encontro, ela se dá porque eu estou disponível, né? Fisicamente estou aqui e me preparo para isso já com alguma antecedência. E muitas coisas que eu vou falando aqui eu nem imaginava que eu fosse falar, né? De repente eu falei, eu coloquei aqui. E o mesmo deve ser com vocês, né? De repente vem algo que você sente que seria interessante, né? Para você, especialmente para você. Então, coloca, tá bom? Coloca. Os nossos encontros aqui, eles se somam a outras atividades que a gente faz, como os encontros de Diksha, né? Que várias pessoas fazem, né? No Brasil todo e fora do Brasil, no mundo todo. Diksha está espalhada por todo o planeta Terra, né? Então, os tais 70.000 guerreiros de Kalki estão em inúmeras frentes, né?
e estão abrindo, né? Abrindo. Abrir significa remover a escuridão. Né? Escuridão é ignorância. E em determinados momentos a gente se depara mais com ignorância do que com outra coisa. Né? Então, sempre que um grupo se reúne, como a gente está fazendo aqui agora, estamos também atuando, né, pela expansão da luz, da forma que é, né, sem ter essa intenção como roteiro, né, mas é porque naturalmente acontece assim. Cada um de nós que busca saber algo de si mesmo, ou busca entender alguma coisa, abre, né, se abre e abre a consciência individual e a consciência coletiva. E tudo aquilo que se abre na individual e que se manifesta no coletivo é transformador. Então muitas vezes a gente não tem noção do alcance das coisas que a gente faz. Né? Na verdade, muitas vezes não, a gente nunca tem mesmo. Né? A gente tem uma percepção muito limitada das consequências do que a gente faz. A gente mal consegue observar o imediato, quando consegue. Né? A consequência imediata de uma ação sua é a resposta ou a reação imediata que vem a você. Ou por uma pessoa, ou por uma situação que você, de certa forma, gerou, né? Que acabou acontecendo. Uma das formas da gente lidar com as situações é buscar a própria responsabilidade, né, para que aquilo tivesse acontecido. Não no sentido de autopunição ou de culpa, né, mas no sentido de ver, uau, né, fiz tal coisa e por eu tê-la feito, outras coisas aconteceram. Né? Às vezes são coisas muito ruins, né? E às vezes são coisas muito legais. Sem entrar no mérito se uma coisa é boa ou se uma coisa é ruim, o interessante é ver que algo volta a você por uma ação sua. É que nem... São coisas que a gente aprende às vezes muito cedo, né? Quando você observa um bebezinho, né? Nem anda ainda, às vezes, né? Começando a caminhar, está começando a engatinhar, e você dá para ele um objeto, e quando ele mexe naquele objeto, ele escuta um som. Né? Um brinquedinho de borracha, ou um martelo que apita, ou qualquer outra coisa que ele encontra pela frente, né? que ele se dá conta de que quando ele toca algo, alguma coisa acontece. Né? É uma descoberta, porque significa que você existe. Estou falando aqui no campo da consciência, né, que se estabelece na criança. Quando ela percebe que ela aperta um bonequinho, aquele bonequinho faz um barulho, e ela aperta de novo e faz barulho de novo, é uma descoberta. Porque até então as coisas aconteciam em volta, e ela não sabia que ela tinha uma coparticipação naquilo que se passa em volta dela. Então é uma fase muito interessante, que perdura um bom tempo. Né? Até que a criança se acostuma que sim, né? Se ela jogar uma pedra no vidro, o vidro vai quebrar e as pessoas vão ficar bravas. Né? Mas aí já tem toda uma cultura em cima dela. Mas antes disso, é só essa coisa da causa e efeito, né? Que uma ação sua provoca uma resposta no mundo físico e provoca também emoção nas pessoas. Pode ser um riso, pode ser uma cara feia, né?
uma mãe impaciente, porque a criança não para de chorar, a criança saca, né? Ou uma mãe que está sempre com o olho brilhante, sorridente, né? Cada vez que olha para a criança, ela daí faz uma gracinha para que a mãe continue, né? Sorrindo para ela, a mãe, o pai, a tia, a avó, quem seja, o irmão mais velho, a irmã. Essa interação com o mundo que cerca vai construindo toda uma consciência que eu estou mencionando aqui agora já para quem é adulto, né? Estou lembrando. O aprendizado começa bem cedo, né? Você é agente. A sua ação resulta. A sua não ação resulta. Determinadas coisas você faz e você não percebe que faz. E aí a vida te traz uma resposta e você fica chocado, chocado. Opa, por que isso está acontecendo comigo? Né? Você não compreende, muitas vezes, que o que está acontecendo é uma resposta a algo que você fez ou ainda faz. Por mais que você ache que esteja fazendo as coisas certas, acreditando piamente, mas se a resposta que está vindo para você não é positiva, tem algo aí a ser visto, né? Isso se aplica a tudo. Isso é isento da moral, né? É simplesmente causa e consequência, causa e efeito, né? Quando a gente se aprofunda nisso, a gente estuda a lei do karma. Porque a lei do karma, ela tem algo mais, né? Tudo aquilo que você faz volta a você multiplicado 1000 vezes. E muitas vezes a realidade que se apresenta para nós em nossas vidas é resultado de ações que foram realizadas num tempo do qual você não se lembra. Você só sabe que não está legal, né? Mas você não sabe por quê. Talvez você nunca venha a se lembrar. Mas, com certeza, né? Situações que você está vivendo são respostas que a vida está te trazendo de coisas que você fez e não se lembra, ou não quer se lembrar, ou não consegue se lembrar. Nessa ou em outra vida. E agora as coisas voltam de uma forma tão intensificada para você ter oportunidade de, ao lidar com elas, criar outro tipo de karma, né? O sat karma, o bom karma, com o qual você vai se nutrir e com o qual você vai se mover na vida, né? Trazendo e levando coisas boas, né? Esse é o sat karma. O sat karma você adquire como resultado de ações construtivas. Tudo aquilo que você faz para contribuir de inúmeras formas na vida das pessoas te traz sat karma. Porque você transcende a si mesmo, né? Não é a ação interesseira que você faz para depois colher. Não. Isso acontece naturalmente. Mas o que determina a sua ação não é o que vem, né? Não é o tomar lá da cá, né? Você não está fazendo algo para ser beneficiado depois. Porque aí está a barganha, né? É outra coisa. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo só que é outra coisa. E quando você tem uma ação que não está, né, que não vem da necessidade de barganhar, né, que você não está agindo já com as mãos abertas, aguardando o retorno que você espera que aconteça, né? Quando a ação ela é descompromissada, podemos dizer que ela é incondicional. Ela não impõe uma condição. Você age pelo seu instinto
em doar, né? Quase um instinto. Mas você não espera nada em troca. Você não faz para que lá na frente você venha a ser premiado, premiada pelas suas boas ações, né? Não, isso é outra coisa. Isso aí é condicional. Então, quando a sua ação ela é incondicional, ela vem desse estado desinteressado, né? Em parte, no retorno que ela possa trazer a você, na recompensa. Porque nós somos meio que movidos como um cientista, que eu não lembro exatamente porque, o que mais ele fazia na vida, né? Mas ele já chamava-se Pavlov, né? Acho que ele era russo, e ele encontrou uma forma de condicionar os animais, né? Às vezes que o bicho faz uma coisa certa, ele ganha um brinde, né? Quase sempre comida, como os animais de circo, né? O cara faz um monte de coisa com os tigres lá, depois bota uma coisinha na boca de cada um, né? Como uma recompensa por eles terem feito, né, animais tão fortes e violentos se subjugando, né, a um chicote ou um grito, mas eles estão interessados no prêmio. Isso é uma ação, é um reflexo condicionado, né, onde você já faz alguma coisa sabendo que você possivelmente vai se dar bem, vai ser premiado no final, né, e já que você quer receber o prêmio que você tanto espera, né, você faz um monte de coisas na sua vida. Vai para o céu, né, para ser premiado, para ganhar medalha, para ser visto como uma boa pessoa, para ser reconhecida. Coletivamente nós nos movemos muito dessa forma, né? E o que eu estou falando é que o guerreiro ele se move na incondicionabilidade. Acabei de inventar uma palavra aqui, né? Ele faz, mas ele não estende a mão para ser gratificado. A sua ação, ela não espera o retorno. Você faz porque você tem que fazer, porque você não tem nenhuma possibilidade de escolher algo diferente naquele momento. A sua ação não é determinada pela recompensa, a sua ação é determinada pela necessidade de fazê-la. E essa necessidade ela é impessoal, muitas vezes. Ela nem te pertence, ela só é percebida por você. Aí você pode dizer que você está em sintonia com o divino, né? Que Deus habita em você e age em você, e que você está a serviço. O divino, ele se manifesta e ele quer ser reconhecido porque ele precisa também da materialidade da sua presença, né? Ele precisa ser percebido pelas pessoas, porque é o momento em que se torna, em que se abre a possibilidade a todos os seres humanos de se reconectarem. Então, boa parte, se não todo o sofrimento pelo qual e pelos quais a gente passa na vida, se dão porque estamos desconectados. Significa que nós não percebemos, né, a presença dentro e fora. Nós não percebemos. As coisas estão aí porque estão aí, pronto, né? Sempre estiveram antes de eu existir, e quando eu me dei conta de que eu existo, elas estavam aí, e se um dia eu deixar de existir, elas vão continuar aí também, né? É como se o mundo externo, o mundo que me rodeia, existe independente de eu percebê-lo. Pois é, não é bem assim. O mundo externo ele existe porque você o percebe. Essa é uma relação quântica que nós temos com a realidade. Se você
desaparecer, tudo que está em volta de você desaparece junto. Porque o que existe em volta de você existe porque você o percebe. Então isso que eu estou descrevendo é quântico, né? No entanto, para nós aqui é importante porque determina nosso papel na existência. O que existe, existe porque eu assim o percebo. E o que vai acontecer se eu começar a perceber de uma forma diferente? Que esse é o ponto para onde eu estou querendo. Esse é o lugar para onde eu estou querendo ir, né? Se o que existe em volta de mim existe porque eu assim o percebo, o que vai acontecer com o que está em volta de mim no momento em que eu percebê-lo de uma forma diferente? Então essa é a inteligência quântica, né? Que nos permite crescer em consciência. Esses dias eu estava lembrando a uma pessoa que o que acontece quando a gente recebe Diksha, na verdade acho que eu comentei isso ontem na sessão de Diksha. O que acontece com a gente quando a gente recebe a Diksha é uma mudança de percepção. Né? É isso que acontece. Parece uma coisa banal, mas não é. O que significa uma mudança de percepção? Significa que eu vou começar a ver o que eu não via. Que eu vou começar também a sentir o que eu não sentia. As duas coisas. Ver o que eu não via significa que eu vou me reposicionar diante de todas as coisas. Porque eu só estou assumindo a posição que eu assumo, que eu percebo as coisas do jeito como eu percebo. Agora, se acontecer uma alteração, uma mudança, uma transformação, até na forma como o meu cérebro funciona, neurobiologicamente, né? E se de repente eu começar a ver coisas que eu não via antes? Se de repente eu começar a ver de fato coisas que existem e que eu não sabia que existiam, como é que eu fico? Com certeza, algo diferente vai estar acontecendo. E algo diferente começa a ser manifestado por você também. Porque você só age da forma como você age porque tem uma espécie, né, de embotamento ainda muito forte presente em você, né, que limita o seu ângulo de visão, limita a perspectiva pela qual você vê as coisas. No momento em que a sua consciência é trabalhada e você começa a ver as coisas que você não via antes, o seu ângulo de visão se alarga, você começa a incluir mais coisas como sendo parte da realidade, coisas que você não via antes, a sua ação muda. E vai mudar o seu karma. Porque uma vez que a sua ação muda, a vida vai te trazer coisas que antes ela não trazia. Vai te trazer coisas novas. Então eu espero que vocês percebam o link que eu estou fazendo uma coisa com a outra. Né? Estou costurando uma coisa aqui. Né? Isso é ser guerreiro. Né? Você trabalha sem medir esforços para co-criar as situações, as circunstâncias em que algo possa ser transformado em você. É isso que deu nascimento a esse encontro. Ele só existe porque uma pessoa queria saber mais sobre a Diksha. Perguntou, puxa, mas e meu karma, como é que fica? Isso foi lá em 2010, 2011. Qual a relação da Diksha e karma? Né? Fazem 9 anos. E o encontro foi criado para responder
inicialmente essa pergunta de uma única pessoa, mas uma segunda pessoa perguntou também, no mesmo dia, e uma terceira também. Então foi feito um encontro. Bom, já que eu vou ter que responder essa pergunta, né, por que a gente não se reúne virtualmente, né? Na época era Skype, e aí vamos conversar a respeito dessas coisas. Então olha só quanto tempo, né? Nem foi comigo que começou. E aquilo que eu estou comentando aqui, eu estou lembrando disso, né? O encontro nasceu dessa busca de fazer uma correlação entre o que é karma, o que é addiction, e como crescer como ser humano. Muitas vezes essa pergunta surge porque temos a necessidade de, ou gostaríamos, né, de alterar o nosso karma, né, que o nosso destino pudesse se desviar de todas as situações que nos trazem ainda dor e sofrimento. Por isso que a gente quer mudar o karma, né, fazer alguma coisa. Popularmente, muita gente fala, preciso pagar karma, né? Ninguém paga karma, né? O karma é uma forma de você crescer com as situações que a vida te traz. Então, quando determinados aspectos estão exigindo de você, né, que você está atraindo essas coisas, uma mudança de perspectiva, uma mudança de... elas vão estar acontecendo, até que você sinta. Então a gente quer mudar o karma porque a gente não está bem, né? E a gente entende que o que a gente está vivendo é uma história kármica, porque ela já acontece há muito tempo e já aconteceu muitas vezes com os nossos pais, com os nossos avós, tem um karma de família, inclui um monte de gente com as quais você está vinculado, até como cidade, até como país, né? Sim, nós temos um karma de Brasil também. Estamos no Brasil, como brasileiros, vivendo um karma do Brasil, além das próprias histórias, né? Elas não estão separadas mais. É assim que acontece também. Eu estou falando algumas coisas aqui, mas eu ainda estou esperando vocês postarem alguma pergunta. Até agora não chegou nenhuma aqui. E são questões importantes, né? A expressão das coisas que são colocadas aqui, ela se dá de uma forma espontânea, né? Mas o encontro é feito para vocês, né? O encontro não é feito para eu falar, o encontro é feito para a gente conversar, né? Então, não se acomodem, né, na possibilidade de ficar só ouvindo, porque fica tudo um pouco mais limitado. A história de karma, eu sinto que ela ainda precisa ser compreendida, né? Já falei em vários encontros a respeito de karma. Basicamente eu falo as mesmas coisas, porque não dá para inventar, né? E é importante, primeiro, a gente compreender que cada um de nós tem as suas aprendizagens na vida, né? E a gente não veio aqui fazer turismo. Ninguém está aqui só para dar né, uma visitada na Terra. Não. O que nos traz aqui é uma busca muito forte. Se você está aqui, se você está
vivendo as coisas que você está vivendo, inclusive se você está participando de um encontro como esse, né, além de outras coisas, é porque você veio para cá num momento muito determinado da história da Terra, da história da civilização, da história da humanidade e da sua própria história. São várias histórias que se, né, alinham num momento muito específico do espaço-tempo. Então a gente não pode desperdiçar nenhum minuto, né, nenhum segundo da nossa existência, mesmo que a gente, boa parte do tempo, se esqueça disso, né? Então o que eu estou fazendo aqui, eu estou, né, acendendo aqui uma vela, né? Olha, tem luz aqui, né? É atrás disso que você veio. Oi, Gabriel. É possível mudarmos nossos karmas ou zerarmos eles? Sim, é possível você mudar. Zerar não. Karma não foi feito para ser zerado, né? Karma não é castigo. Karma é uma lei da natureza que existe para que você tenha, como eu comecei falando no encontro aqui hoje, né? Só emendei com karma porque é o mesmo tema. O karma é como Deus encontrou uma linguagem prática de fazer você passar por determinadas situações para que você aprenda algo que você não aprendeu ainda. E não é possível você zerar, porque esse aprendizado ele é infinito. Você não vai chegar no momento da sua existência e dizer, não, agora eu já sei tudo, né? Agora eu sou onisciente. Agora não tenho mais o que aprender. Cheguei neste lugar onde tudo sei. Logo, não preciso viver mais nenhum tipo de história, nenhum tipo de situação, porque não tenho mais nada a aprender. Será? Né? Então, karma não pode ser zerado, porque karma significa isso. Né? São situações que você mesmo cria pela sua ação inconsciente, você não, né, não sabe, você faz certas coisas, que você é de um determinado jeito e que você provoca dor a pessoas. Até mesmo quando você acha que está sendo bom, está fazendo algo construtivo, você provoca dor. Então, a lei do karma vai fazer você sentir essa dor que você causa. Seria possível zerar essa história, em particular, essa situação, momento que você, né, possivelmente por ter sido colocado na posição daquele a quem você causou algum tipo de dor ou sofrimento, a aprendizagem acontece. Né? Porque você está sempre muito mais atento às dores que causaram a você. Obviamente você não está muito interessado, boa parte das vezes, nas dores que você causa às outras pessoas. Porque você ainda está insensibilizado de inúmeras formas, pela sua própria história pessoal. Então, o karma se faz necessário, muitas vezes, para que você tenha acesso à sua ação e às consequências das suas ações. Seja lá quais forem. Às vezes elas são positivas também, né? Às vezes você tem só respostas positivas, a vida só te traz coisa boa, ou te traz só coisas boas por um período de tempo, como um retorno kármico de uma ação sua que foi positiva, ou ainda é positiva. Né? Isso não significa que você não carregue dentro de si a necessidade de aprender outras coisas que você não aprendeu ainda. Então, a vida
pela lei kármica, vai novamente te trazer e te colocar em determinadas situações. Porque você ainda não viu, você ainda não aprendeu, você ainda não percebeu. E facilmente você cai na vitimização numa hora dessas. Né? É fácil. E uma coisa que não tem nada a ver. Né? Então, nós não somos vítimas de nenhuma situação. O papel do algoz e da vítima, ou do tirano e da vítima, ele muitas vezes se inverte. Né? Você, para deixar de ser vítima, você vira o tirano e vitimiza outra pessoa e vice-versa. Nesse jogo não tem aprendizagem. É o jogo mais comum que a gente faz. Né? Você passa uma situação difícil num lugar, aí você vai para outro lugar, onde você vai fazer com que outros passem pelo mesmo que você já passou. Né? Você é vítima de uma história aqui e você se torna o agente que vai vitimizar outras pessoas num outro lugar ou num outro tempo. Então, nada muda. Né? Então, nesses momentos, a lei do karma se faz necessária, assim como o trabalho em consciência, para que você se dê conta da dor que você causa às pessoas, mesmo quando você acha que está sendo uma ótima pessoa, só fazendo coisas boas e positivas. E a questão mais complicada é, você tem o seu karma e o outro tem o karma dele. Então, em todas as relações, estamos interagindo karmicamente com muita gente, né? Cada um com a sua história, com você, e você também com histórias com cada uma das mais diferentes pessoas. Como é que vai zerar a karma? Não tem como, não é? Não tem como. E não é necessário que assim seja. No momento em que, né, que você não tem mais nada a aprender com ninguém, e ninguém não tem mais nada a aprender com você, a sua existência perde totalmente a necessidade de continuar. Né? Você não precisa existir mais. Dessa forma, pelo menos. Então temos o karma da Terra. A gente vem aqui para a Terra para passar também por determinadas situações. Né? Para algumas pessoas, como nesse exato momento, são extremamente dramáticas. Estava vendo há pouco aí a Moçambique, né? Passou por uma tempestade, um ciclone, e boa parte do país está embaixo d'água, e as pessoas não têm como se locomover, não têm como comer, estão bebendo uma água da rua, que tem sede, né? A cólera está se espalhando. Karma. Né? E outras pessoas estão tendo a oportunidade de ajudar. Da mesma forma, estava ouvindo uma mulher que é do Médicos Sem Fronteira, né? Ali e tratando justamente essas pessoas que estão desabrigadas numa situação muito precária de sobrevivência. Né? Um país que não é aqui. Né? A gente tem essas coisas aqui também, mas é na África, que é aqui também. E eu estava justamente observando isso, né? O que leva uma pessoa, né, a se tornar médico sem fronteiras e atuar num outro país, ajudando pessoas que não têm nenhuma perspectiva de ter de fato uma mudança nesse exato instante, né, que não seja tomar uma água limpa e desinfetada com cloro para poder não morrer de sede, né, mas não tem o que comer e não tem como se abrigar, e parece que está vindo mais alguma coisa lá, mais um ciclone, mais um furacão, mais alguma
Está previsto. E aí eu lembro do karma, né? De ambas as situações. Da pessoa que está sofrendo uma situação crítica de sobrevivência, muito dolorosa, né? Muito dolorosa mesmo, porque quando você não tem abrigo, quando você não tem comida, quando você não tem como proteger os seus filhos, né? Não tem como se proteger, não tem perspectiva do que vai ser amanhã, para onde você vai, o que vai ser a sua vida, como é que você vai, né, dar continuidade na sua existência. A gente não imagina o que seja isso. Né? Está fora da minha percepção, né, da minha capacidade, porque eu nunca passei por isso, pelo menos não nessa vida. Né? Então a questão kármica se coloca de inúmeras formas. Né? Inúmeras. E cada pessoa é uma possibilidade, né? Se a gente pode mudar o karma, com certeza. Né? Se você está direcionando a sua vida para crescer espiritualmente, colocando isso como uma prioridade, colocando isso como algo que seja, né, tão ou mais importante quanto ganhar sua grana de cada dia, né? Trabalhar para pagar as contas, trabalhar para ter coisas, né? Ok, a gente tem que trabalhar para sobreviver, para comer, para vestir, para morar, para se locomover, para ter lazer, mas isso não é viver, né? Isso é sobreviver. Então a gente cuida dessas coisas, mas temos que dedicar nossa vida a encontrar algo mais do que isso. Né? Aí, quando você se posiciona para buscar e encontrar outras coisas da sua vida, além da sua mera sobrevivência, você reverte seu karma. Né? Porque alguma coisa já foi compreendida, alguma coisa já foi vista. Né? Já tocou um sinal lá dentro. Né? Opa! O que eu estou fazendo, né? Do tempo que eu tenho aqui, o que eu tenho que fazer, ou de que forma eu tenho que me mover, para que a minha vida me proporcione momentos mais prazerosos do que os dolorosos. Tá? Então, a forma como a gente sente nos baliza. Né? Opa, aqui eu não me sinto bem. Opa, aqui eu me sinto bem. Se eu me sinto bem, por que eu estou me sentindo bem? Se eu não estou me sentindo bem, por que eu estou me sentindo mal? O que tem aqui? Né? Então, o nosso, né, jeito de sentir as coisas é que nos funciona como um termômetro, como bússola. A gente tende a buscar o que nos dá prazer, né? E tende a rejeitar aquilo que nos causa dor. Mas nem sempre. Né? Às vezes alguma coisa dentro de nós, como falei aqui na semana passada, citando Eckhart Tolle, numa outra resposta, né? Nada a ver com isso, mas citando, às vezes a gente vai buscar justamente aquilo que nos mantém em dor. Ou seja, a gente não quer reverter o karma, por isso que eu estou falando sobre isso. Não temos interesse genuíno de mudar alguma coisa. Porque enquanto certas coisas negativas estão acontecendo com a gente, nós nos sentimos mais em casa. Somos capazes, né, de nos manter nesse estado só pelo prazer de ficar reclamando da vida e das pessoas. Sim, tem gente que tem prazer nisso, né? Ficar se queixando dos outros, ficar se queixando das coisas, ficar se queixando do que não tem, ficar se queixando do que não é, ficar se queixando do que não acontece. E não quer mudar isso não, quer ficar assim mesmo.
Então, numa situação dessas, como é possível mudar o karma? Né? Mesmo que as oportunidades apareçam, não há nenhum interesse em fazê-lo. Porque se você deixar, né, de ser a pessoa que se queixa o tempo todo das coisas que você se queixa, você já não sabe mais quem é você. Você se perde de si. Eu falei a mesma coisa semana passada aqui. Né? Você perde uma identidade, porque você se identifica com a vítima, com aquela que o tempo, né, que passou e ainda passa por tantas provações, e que gosta ou sente necessidade de ficar se queixando o tempo todo destas mesmas coisas que estão acontecendo desde sempre. Então, numa situação dessas, o karma fica do jeito que está, até que a pessoa se dê conta, né, de que o que está vindo para ela é causado por ela mesma, que o destino dela está sendo traçado pela necessidade de conservar-se no estado no qual ela se encontra. E aí não tem mudança de karma. Né? Aí fica tudo do jeito que está. Então, eu vejo desse jeito. Né? Nosso destino, nesse aspecto, ele está em nossas mãos. E sim, é possível mudá-lo. Né? No momento em que você compreende essas coisas que eu estou falando aqui, né? E trabalha assiduamente para alterar todo o karma, né? Pode fazer ritual para isso? Pode. Pode pedir ajuda para o divino? Pode. Pode pedir ajuda para os amigos? Pode. Pode pedir, né, para ter suporte, para mudar a sua condição? Pode. Claro que pode. Né? Por que pode? Por que eu estou falando tanto pode? Né? Porque as situações lhe são trazidas também, né, e principalmente, como uma forma de você reconhecer e acessar a presença da qual você, em algum momento da sua existência, se distanciou e se separou. Então, eu comecei falando aqui hoje sobre conexão. Conexão, ela se dá dessa forma, né? Quando você começa a reconhecer as respostas que a vida lhe dá às coisas que você chama para si, especialmente as coisas positivas, né? Aí a conexão e a reconexão se estabelecem. E quando isso acontece, a tua vida muda completamente. Né? Não é que o seu karma é zerado, mas alguma coisa nova, né, se projeta para o seu futuro. Já isenta, né, isento de toda a carga kármica negativa. Né? Quando você começa a ter uma ação que resulta em coisas construtivas e positivas para si mesmo e para outras pessoas, e com isso você armazena, né, acumula karma positivo, aí pode dizer, né, você pode perceber que de certa forma você zerou o seu karma? Pode, né? Não é a coisa certa a se dizer, mas você pode entender dessa forma também. Você zerou o karma com um determinado estado de consciência, né? E agora você está gerando outro tipo de karma para a sua vida e para as pessoas com as quais você convive. Nisso você reverte até mesmo um karma de família, né? O que inclui inclusive antepassados que não estão mais vivos fisicamente, mas que estão presentes dentro de você. Então isso já é um trabalho numa outra instância, né? Sobre a qual eu não vou comentar nesse momento, tá bom?
Então eu vou me preparar para a Oneness Meditation agora. Gratidão aí pela presença, pela pergunta, né, Gabriel? E eu reabro a sala dentro de instantes para compartilhar o Oneness Meditation com vocês, tá bom? Como sempre, lembro que ela é parte do encontro, né? Então dedique esses momentos que você está recebendo a né? Para dissolver tudo aquilo que karmicamente ainda possa estar impedindo você de seguir adiante na sua vida, né? Importante que você siga adiante em liberdade sempre. Namastê.